Vamos lá então, gente, começar novamente aí a lei de execuções penais. Vamos ver se a gente dá uma avançada boa hoje. Penitenciária, para que serve aí a penitenciária, né? Penitenciária é para preso que estiver cumprindo o regime fechado. Regime fechado. Deixa eu agilizar uma cor laranjada aqui para poder comentar aí as nossas coisas, né? Vamos lá, penitenciária, né? Penitenciária para quem cumpre pena de reclusão. Já falei isso, cansei de falar disso lá na lei de tortura. Quem não viu, depois dá uma passada lá. Parágrafo único. A União Federal, Estados e DF territórios, né? Territórios também, tá, gente? Apesar que nós não temos hoje em dia territórios, né? Lembrando que não temos município, né? Isso não é competência de município. Poderão construir penitenciárias destinadas exclusivamente a presos provisórios e condenados que estejam cumprindo o RDD. Artigo 88. O condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório. Então dormitório, aparelho sanitário, lavatório. São requisitos básicos da unidade celular. Ou seja, né, requisitos de uma penitenciária. O que ela precisa, né? Salubridade, né? Tem que ter aeração, insolação e condicionamento térmico. Rapaz, estou achando que eu falei desse trem, viu? Devo ter falado mesmo. Mas vamos lá, né? Área mínima de 6 metros quadrados. Se a gente falou, então a gente repita, né? Porque eu falei também só essa... falar para mais não tem problema não. O problema é ficar sem falar, né? Aí então vimos realmente, eu estou lembrando agora aqui, ó. Vimos que para maior de 6 meses e menor de 7 anos, né? Isso aí é o quê? Creche para abrigá-los, né? Abrigar essas crianças aí, tá bom? Requisitos da seção da creche referidas nesse artigo: atendimento por pessoal qualificado, de acordo com as diretrizes adotadas pela legislação educacional em unidades autônomas. 2. Horário de funcionamento que garanta melhor assistência à criança e à sua responsável. Artigo 90. A penitenciária de homens será construída em local afastado do centro urbano, né? A distância que não restringe a visitação. Então, essa aqui é o quê? A penitenciária masculina. Aí aqui, destinado ao semiaberto agora. Nós não falamos do fechado, agora nós vamos falar do semiaberto. Ó. Colônia agrícola, industrial ou similar destinam-se a cumprimento da pena no regime semiaberto, né? Quem foi preso aí tomou cadeia de até 8 anos, né? Então, geralmente é o cara 4 a 8 anos e reincidente que cumpra pena de até 4 anos. O reincidente ele cumpre a pena de até 4 anos aqui, ó, no semiaberto. Né? Artigo 92. Condenado poderá ser alojado em compartimento coletivo, observados os requisitos da linha A do parágrafo único do artigo 88 dessa lei. Parágrafo único. São também requisitos básicos das dependências coletivas: a seleção adequada dos presos, que é a tal da individualização, e B, limite de capacidade máxima que atenda objetivos de individualização da pena. Agora é a casa do albergado. Isso aqui é para o cara que está no regime
aberto, né? Ó, artigo 93, a casa do albergado destina-se ao cumprimento de pena privativa de liberdade também, né? Em regime aberto e da pena de limitação de fim de semana. Limitação de fim de semana, em que pese digam que isso aqui é restritiva de direitos, né? Mas ela priva a liberdade, mas o Código Penal fala que é restritiva de direitos. Quer ver aqui? Limitação de fim de semana, né? Ó, viu? Falei, ó. Não, deixa eu ver se vocês estão vendo. Caso não, eu vou copiar para lá. Aqui, deixa eu só garantir, né? Tá certinho, ó. Limitação de fim de semana aqui, ó. Falei para vocês, né? Então, enfim, mas para nós aqui, nós temos que saber que a casa do albergado é para regime aberto e limitação de fim de semana como restritiva de direitos. Artigo 94, onde que o prédio fica? Diferente da penitenciária, que fica no centro urbano, separado dos demais estabelecimentos e caracteriza-se pela ausência de obstáculo físico contra a fuga. O que é a ausência de obstáculo físico? Vamos ver aqui. Ausência de obstáculo físico. Deixa eu tirar esses favoritos aqui. Muro. Né? Aí, ó. Opa. Aí. Uma foto aí para você lembrar que ausência de muro, né? Ausência de muro, ausência de obstáculo físico. Artigo 95. Em cada região haverá pelo menos uma casa de albergado, a qual deverá conter, além dos aposentos para acomodar os presos, local adequado para cursos e palestras, né? Opa, baguncei tudo aqui. Deixa eu pegar a cor lá de novo. Prontinho. Cursos e palestras, né? Parágrafo único. O estabelecimento terá instalações para serviço de fiscalização e orientação dos condenados. Aí agora é o centro de observação. Isso aqui é para exame criminológico e outros exames, né? Exames gerais e criminológicos, né? Criminológico é para quê? O criminológico é para individualizar a pena ou para fins de progressão, né? Cujos resultados serão encaminhados à Comissão Técnica de Classificação. Lembrando que no fechado é obrigatório e no semiaberto é facultativo. Parágrafo único. No centro poderão ser realizadas pesquisas criminológicas. Artigo 97. O centro de observação será instalado em unidade autônoma ou em anexo a estabelecimento penal. Artigo 98. Os exames poderão ser realizados pela Comissão Técnica de Classificação na falta do centro de observação. Porque a Comissão Técnica de Classificação, gente, ela não faz o quê? Ela faz aquela... ela faz o quê? Ela faz a individualização do preso, né? Ela faz a individualização. Quem não lembra da Comissão Técnica de Classificação, psicólogo. Comissão Técnica de Classificação. 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social, né? Isso no caso condenado à privativa de liberdade. Agora o hospital, né? Hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Ele destina-se a quem? Tanto os inimputáveis quanto os semi-imputáveis, né? Inimputável, semi-imputável. Esse aqui é o borderline, né? Também chamado de dupla. O cara que tem dupla personalidade, né? Dupla personalidade. Mas tem um outro nome, né? Tem um outro nome que é borderline, dupla personalidade.
enfim, deixa para lá. E aqui, o inimputável, esse aqui, ele ou ele, geralmente, né, o Código Penal lá fala o seguinte, olha, por desenvolvimento incompleto ou retardado, né, ou seja, um desenvolvimento não foi completo ou foi retardado, ele não tinha capacidade de compreender a realidade, não está assim lá não, mas eu vou falar com minhas palavras para vocês entender melhor. Compreender a realidade ou de se determinar conforme a realidade, né? Realidade. Você já viu aquele cara que age por impulso? Ele vê a realidade, mas ele não consegue se segurar, né? Então é isso aí, tá? Esse aí é o inimputável, o cara tá muito mal. E o semi-imputável é esse aqui, tá? Beleza. Parágrafo único, aplica-se ao hospital no que couber o disposto no parágrafo único do artigo 88 dessa lei. Vamos ver o artigo 88, não pode deixar passar nada de liso, cara, não pode deixar. Cela individual, requisitos da unidade celular, maravilha, maravilha. Cara, não pode deixar passar nada em branco. Artigo 100, o exame psiquiátrico e demais exames necessários ao tratamento são obrigatórios para todos os internados, né? Então, exame psiquiátrico e outros exames necessários que são necessários ao tratamento, né, gente? São obrigatórios para todos os internados. Então, é porque, na verdade, a gente viu lá que o cara ele tem que estar sujeito ao tratamento, é obrigatório, mas ele pode trazer um médico particular, e nesse caso, quem resolve a treta entre os dois médicos é o juiz da execução. Artigo 101. O tratamento ambulatorial previsto no artigo 97, segunda parte do Código Penal, será realizado no hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou em outro local com dependência adequada, né? Então, por quê, gente? Porque nós temos o que? A medida de segurança para crimes punidos com reclusão e nós temos o tratamento ambulatório para crimes punidos com detenção. Vamos olhar isso agora. Não está no Código Penal. Ambulatorial, né? Ou seja, tratamento ambulatorial. Detenção, detenção ambulatorial, inimputável internação, né? Internação aí. Então é isso aí, cara. Esse aí é o hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Agora, cadeia pública, né? Que é na norma de execução, norma de execução do Estado de Minas, chama-se presídio, né? É presídio. Assim, claro, né? Nós temos uma cadeia pública sob a gestão da Polícia Civil. Hoje nós temos ainda, né? E nós temos os presídios e Seresp que são destinados a preso provisório, né? Cada comarca terá pelo menos uma cadeia pública a fim de resguardar o interesse da administração da justiça criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar. Olha só, aqui já fica no centro urbano, né? Estabelecimento e tal, observada a construção e exigências do artigo 88. Então, só no Matagal fica só a penitenciária, né? Penitenciária é o preso do regime fechado. Agora, execução das penas em espécie, né? Penas privativas de liberdade. Artigo 105. Transitado em julgado, a sentença que aplicar a pena privativa de liberdade, ou seja, a sentença já beleza, né? Já transitou em julgado, aí vamos cumprir ela então, né? Se o réu estiver ou vier a ser preso, o juiz ordena a expedição da guia de recolhimento, tá? Guarda esse nome, cara, guarda esse nome, guia de recolhimento, né? Artigo 106, a guia de recolhimento extraída pelo escrivão
lá, né, escrivão aqui, gente, é o cara é o cara peraí, aqui. É o cara do cartório, né? Cartório. Que cartório que é esse? É o cartório do fórum. Lá chama cartório. Que a rubricará em todas as folhas, assinará com o juiz, será remetido à autoridade administrativa incumbida da execução e conterá. Aí aqui a guia de recolhimento, né? Que a gente tem a guia de recolhimento para quê? Para execução. O nome do condenado, a sua qualificação civil, né? Brasileiro, solteiro, residente domiciliado e não sei o quê, portador de CPF, identidade, trabalha ou é vagabundo, o número do registro geral no órgão oficial de identificação, que é aqui a identidade, né? O RG, né? O inteiro teor da denúncia e da sentença condenatória, que é a denúncia do MP na hora que vai oferecer denúncia contra o cara, e sentença condenatória que condenou ele, bem como a certidão do trânsito em julgado, né? Nós aí que estamos, a galera que está mais avançada aí sabe que, né, Suprema aí, decisões aí, isso aqui, né, tá relativizado, né? Mas para a galera que está estudando para esse concurso, não tem questionamento aqui, é a certidão do trânsito em julgado aí, beleza? Inciso 4, a informação sobre os antecedentes e o grau de instrução, né? O grau de instrução aqui, ó. Antecedentes, né, do cidadão lá, vai ver a folha corrida dele, a data da terminação da pena, outras peças do processo reputadas indispensáveis ao adequado tratamento penitenciário. O cara tem saúde, não tem, o cara é pedófilo, sei lá, o cara tem aí práticas libidinosas aí, né? Tudo isso aí vai juntar aí para fins de quê? De individualização da pena. MP se dará ciência da guia de recolhimento, porque MP é o quê, gente? Não é o fiscal da ordem jurídica, né? Que era da lei antigamente, né? Custos legis, agora ele é fiscal da ordem jurídica. Isso aí mudou, gente, né? Quem tiver mais avançado aí é isso aí, né? Parágrafo 2º, a guia de recolhimento será retificada sempre que sobrevier modificação quanto ao início da execução ou tempo da duração da pena. Ó. É básico, né, gente? Teve modificação aí no início da execução ou no tempo de duração, a gente vai retificar a guia de recolhimento, né? Que é o documento que vai ser entregue aí no sistema prisional. Parágrafo 3º, se o condenado, ao tempo do fato, era funcionário da administração da justiça criminal, far-se-á na guia menção dessa circunstância, para não botar o cara junto com os demais, né, gente? Para não botar junto com os demais. Artigo 107. Ninguém será recolhido para cumprimento da pena privativa de liberdade sem a guia expedida pela autoridade judiciária, né? Então, ninguém vai ser recolhido sem que expeça essa guia. Parágrafo 1º, a autoridade administrativa incumbida da execução passará recibo da guia de recolhimento para juntá-la aos autos do processo e dará ciência dos seus termos ao condenado, né? Então, a autoridade administrativa aqui, gente, que eu falei, né, é autoridade do poder executivo. Eu sei que tem gente que, para eles é difícil, isso é natural, né, gente? Quem está começando agora é difícil entender. Poder executivo, legislativo, judiciário, né? Judiciário julga, legislativo legisla e fiscaliza, e executivo administra, né? E aí tem executivo julga quando é processo administrativo, legisla quando é ato normativo, e assim vice-versa, né? Eu não vou entrar muito aqui na esfera não, tá? Até porque não é o caso, né? Mas aqui poder executivo para nós aqui é o governador, legislativo aí são os seus deputados aí, né? Judiciário é o juiz, né, gente? É o membro do ministério, ó, é o juiz, é o desembargador, é o ministro do Tribunal Superior, né? E aí corre por fora aí o MP e defensoria, né? Defensoria. O que é eles, né? Aonde que eles estão vinculados, né?
não são legislativo, não pode ser, não tem como, não são judiciário e, de certa forma, também não são executivo, porque eles têm autonomia orçamentária, financeira, eles têm autonomia quanto à independência, né? Mas bacana, isso aí é uma outra discussão, é só para entender, tá, gente? Que a gente fala aqui autoridade administrativa, o pessoal fica sem saber o que é esse troço aqui, né? E isso é normal, né? Nós estamos lidando aí com a galera que tá, tem muita gente aí que, que não, né? Sabe como é que é? Autoridade administrativa, delegado ou diretor de unidade, né? Então, beleza. MP e Defensoria, eu coloquei isso aqui, ó. Aí, ó, as guias de recolhimento serão registradas em livro especial, segundo a ordem cronológica do recebimento e anexadas ao prontuário do preso, aditando-se no curso da execução o cálculo das remissões e de outras retificações posteriores. Artigo 108. O condenado a quem sobrevier doença mental será internado em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Isso aqui para medida de segurança, né, gente? Isso aqui foi o quê? Isso aqui foi uma doença superveniente, né? É superveniente que veio depois, né, gente? Superveniente que veio depois, tá? Artigo 90. Cumprida ou extinta a pena, o condenado será posto em liberdade, mediante o quê, gente? Mediante o alvará do juiz, né? O pessoal fala capivara, né? É o alvará aí, se por outro motivo não tiver preso, né? Ou seja, cumpriu a pena ou extinguiu-a, solte-o, né? Agora, peraí, mas e se tiver um mandado de prisão? E se tiver uma falta grave? E se tiver um crime, né? Então, assim, se não tiver nenhum motivo, beleza, solta o cara, né? Então, aqui, regimes, vamos dar uma passadinha rápida aqui, né? Artigo 110, o juiz, na sentença, estabelecerá o regime no qual o condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade, né? Observado disposto parágrafo 33 e seus artigo 33, seus parágrafos do Código Penal. Isso aqui, gente, porque a lei é muito antiga, né? Então, se bem que o de 84 ela era antes da reforma. Então, isso aqui deve ser o artigo 59 da individualização da pena. Artigo 111, quando houver condenação por mais de um crime, né? O cara foi condenado aí por mais de um crime. Vamos supor que o cara praticou roubo e homicídio. No mesmo processo ou em processo distinto, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação da pena. Aí você vai olhar o que aqui? Detração. Detração é o que? Contar tempo de pena provisória, né? Não, de pena provisória não, né, gente? De prisões provisórias, né? Daí nós temos aí as prisões provisórias, os tipos que eu já falei, né? Detração, remissão com C cedilha, né? Que a remissão com 2 S é o perdão. Essa remissão aqui, ela é aquela de compensar a cada 3 dias trabalhados ou estudados por um de pena. Você vai bater a pena do cara, né? Vai abater a pena do cara. Epa. Aqui, fazer um negócio aqui, né? Ó, sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se a pena ao restante da que está sendo cumprida para determinação do regime. Então, o cara está no aberto e sobreveio uma outra condenação, o cara pode ir para o fechado, nada impede, não. Artigo 112, a pena privativa de liberdade, né, o cara está preso, pena de grade, de cadeia, de carceragem, será executada de forma progressiva. Por quê? Porque sai do fechado para o semi, do semi para o aberto. Deixa eu botar aqui para a galera não se perder. Fechado, semi-aberto e aberto, né? Com transferência para o regime menos rigoroso, né?
a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 da pena aqui, né? 1/6 sob regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário comprovado pelo diretor do estabelecimento, observada normas que vedam a progressão, né? Isso aqui é para 1/6 da pena, é para qualquer crime de menos os crimes hediondos, que aí crimes hediondos e os equiparados, aí a gente tem uma progressão mais pesada, que é 2/5 primários, 3/5 reincidentes, né? Isso aqui é pior para o cara, né? É pior, bem pior para o cara. A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do MP e do defensor. Porque o MP, o que eu acabei de falar, gente? É o fiscal, velho. O fiscal da ordem jurídica. Parágrafo 2º. Idêntico procedimento será adotado na concessão de livramento condicional, induto e comutação das penas, respeitados prazos previstos nas normas vigentes, né? Então, você tem que observar aí esse prazo, né, na concessão aí do livramento condicional, do indulto, na comutação de pena. Ou seja, estamos falando de quê aqui, gente? Estamos falando de 1/6 da pena, né? Aí eu falei já o que é livramento condicional, já expliquei, né? É o cara que ele recebe esse benefício, ele está preso, ele recebe esse benefício e aí ele cumpre menos tempo de cadeia. Vimos também o indulto, né? O indulto aí o presidente, por meio de decreto, vai indultar aí um coletivo de pessoas a praticar determinada conduta e aí ele vai estabelecer os requisitos lá. Comutação de penas, né? Que vai aí vai substituir uma pena privativa por uma restritiva, por exemplo, né? Artigo 113, o ingresso do condenado em regime aberto supõe aceitação do seu programa e condições impostas pelo juiz. Quer dizer, se o cara está indo para o aberto, quer dizer que ele aceitou as regras, né? Artigo 114, somente pode ingressar no regime aberto condenado que estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente. Por isso que os caras saem procurando emprego igual doido, né? Para conseguir o quê? Para conseguir sair do semi para o aberto. 2. Apresentar pelos seus antecedentes ou pelo resultado dos exames a que foi submetido fundados indícios de que irá ajustar-se com autodisciplina e senso de responsabilidade ao novo regime, né? Então, apresentar pelos seus antecedentes, resultado dos exames que foi submetido, né? Exame criminológico. Parágrafo único, poderão ser dispensadas do trabalho as pessoas referidas no artigo 117 dessa lei, que nós vamos ver aqui, ó, 117, não, Código Penal, né? 117. Condenado maior de 70 anos, condenado a cometer doença grave, com filho menor deficiente físico ou mental e gestante, né? Pode ser dispensado do trabalho aí. Vamos ver aqui o tamanho dessa... já está acabando aqui, ó. Artigo 115, o juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regimes abertos, sem prejuízo das condições gerais e obrigatórias. Então, o juiz, olha só, aqui as condições normais aqui, né? Permanecer no local que foi designado durante repouso e dias de folga e mete uma tornozeleira no cara geralmente. 2. Sair para o trabalho e retornar nos horários fixados. 3. Não se ausentar da cidade onde reside sem autorização judicial. E 4. Comparecer a juízo para informar e justificar atividades quando for determinado. Uma medida especial aí, por exemplo, recolher a sua casa tal horário, deixar de frequentar tal lugar, assinar o livro no fórum, ficar tal distância de fulana de tal, né? Lei Maria da Penha, né? Lei José da Lapa. Artigo 116, o juiz poderá modificar as condições estabelecidas de ofício a requerimento do MP. O juiz pode modificar de ofício, ou seja, ele mesmo na alta, sem depender de ninguém, a requerimento do MP, né? Então o MP pode pedir, autoridade administrativa e condenado, desde que as circunstâncias assim recomendem.
Então, ele pode modificar as condições, né? Artigo 117, somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de... Aí, recolher o cara, né? Condenado maior de 70 anos, condenado a cometer doença grave, condenada com filho menor deficiente físico ou mental e gestante, né? Isso aqui é diferente, gente. Diferente de recolhimento preventivo, né? Aí é outra história, aí é outro papo, né? Aí é CPP, aí é Código Processual Penal, aí é para quem está mais avançado na matéria. Artigo 118, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, né? Regressiva, vimos a regra é progressiva, né? Aqui a regressiva, o cara faz bagunça, pratica falta grave, ele é sujeito aí a essa forma. Com transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos quando condenado. 1. Praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. 2. Sofrer condenação por crime anterior cuja pena somada ao restante da execução da pena em execução torne incabível o regime, né? Então, praticou falta grave ou crime doloso, ou então sofreu uma condenação anterior, né? Aí ele regride de regime. Parágrafo 1º, o condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução, ou não pagar, podendo aqui, gente, ó, se o cara puder, né? Se o cara puder e ele não pagar, aí quer dizer o quê? Quer dizer que é o inadimplemento voluntário, né? Deixou de pagar porque não quer mesmo. Aí ele é sujeito aí à transferência aí do aberto, né? Para os demais regimes. Parágrafo 2º, na hipótese do inciso 1 e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente condenado. Isso aqui é o princípio constitucional do contraditório e ampla defesa. A legislação local poderá estabelecer normas complementares para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto, né? Então é isso aí, gente. A legislação local que fala aqui é a legislação dos estados e do Distrito Federal, tá bom? Então ficamos aí por hoje, né?